Hoje é quarta-feira, 30 de abril. CRN2 começa agora. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Municipal discutiu nesta quarta-feira detalhes da denúncia encaminhada ao Ministério Público do Trabalho contra a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Os relatos de práticas de assédio moral no ambiente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, chegaram aos vereadores da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos há aproximadamente 15 dias. E mesmo após o encaminhamento da denúncia ao Ministério Público do Trabalho, surgiram novos depoimentos. Hoje nós já tivemos presencialmente aqui nessa casa mais de 6, mas tem muita gente já falando, muita gente com disposição de falar. Tem gente, inclusive, de fora do Brasil, que está morando fora do Brasil, que já se colocou à disposição para falar. Então, assim, é algo estarrecedor, né? E nós estamos nos atendo só à questão trabalhista, só o ambiente de trabalho. Depois, se alguém, no curso desse procedimento de informação, se nós entendermos outros tipos de indicação de crime ou desvio, nós vamos encaminhar para os órgãos competentes. A denúncia encaminhada ao Ministério Público do Trabalho foi formalizada após o recebimento de alguns relatos, alguns anônimos, de ex-funcionários da entidade esportiva, que estaria descumprindo um termo de ajustamento de conduta. Já existia, o TAC, que é o termo de ajuste de conduta. A gente já tinha essa recomendação e foi quebrado. Então, assim, foi quebrado 2 vezes, Uma por não poder acontecer o que aconteceu e aí por ter quebrado o TAC também. Durante a reunião extraordinária híbrida, os vereadores analisaram as providências cabíveis diante da gravidade dos fatos e da falta de posicionamento da CBF. A comissão decidiu oficiar a entidade esportiva, principalmente para o recebimento de respostas sobre a denúncia. O que a gente espera é que o desdobramento aconteça de maneira que deva acontecer e que as vítimas sejam salvaguardadas e que as instituições dêem uma resposta hábil, uma resposta à altura ao que está acontecendo com os trabalhadores nessa instituição. O projeto de lei complementar, conhecido como Mais Valia, Mais Valerá, foi debatido numa audiência pública no Palácio Pedro Ernesto nesta quarta-feira. Representantes de vários órgãos participaram do encontro. O projeto autoriza flexibilizações urbanísticas mediante o pagamento de contrapartidas. A Comissão de Assuntos Urbanos convocou a audiência pública para discutir o projeto de lei complementar número 2 deste ano, que estabelece condições especiais para o licenciamento de construções e acréscimos nas edificações aqui do município. O secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento fez uma apresentação sobre a proposta. Entre as principais mudanças sugeridas, o incentivo à preservação de bem tombado, acréscimo de 50% na área total edificável, calculada com base na área do bem tombado, no âmbito da aplicação do instrumento da readequação do potencial construtivo no lote. Transformação de uso de hotéis, transformação de uso de edificações originalmente destinadas à hospedagem, com pagamento de contrapartida pela área excedente aos parâmetros de uso multifamiliar vigentes e prazo. 1º de janeiro de 2029, para apreciação sob condições especiais de licenciamento de construções e acréscimos. Conhecido como Mais Valia, Mais Valerá, o projeto de lei autoriza flexibilizações urbanísticas mediante pagamento de contrapartidas. O valor é calculado com base em variáveis como a área construída coberta e descoberta e fatores específicos relacionados ao uso, se residencial ou comercial, por exemplo. Da mesma forma como aconteceu no ano passado, em 2024, buscam-se aqui os mesmos mecanismos, as mesmas propostas, transformações de uso, intensificação de uso, cobrir questão de coberturas, varandas, recomposição de quadras um pouco mais detalhada, o afastamento de edificações e readequação de potencial. O Instituto de Arquitetos do Brasil se opõe. Estamos aqui para manifestar nossa firme oposição ao projeto de lei complementar número 2 de 2025, que pretende estender até 2029 o regime de exceção urbanística, conhecido como Mais Valia e Mais Valerá, institucionalizando uma prática que há décadas compromete os princípios fundamentais do planejamento urbano do Rio de Janeiro. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio também se manifestou ao contrário. Aquilo que é chamado da mais-valia e da mais-valerá, sob ponto de vista urbanístico, é uma contradição, porque são instrumentos que permitem
a legalização do ilegalizável. Então, são instrumentos que sofrem internamente, inclusive, um certo processo de esquizofrenia, porque você cria uma legislação que diz que pode, em cima de uma legislação permanente que diz que não pode. O presidente da comissão analisou o encontro. Muito positiva a audiência pública, porque o principal propósito dela, na verdade, é que a sociedade possa ouvir a apresentação do poder público, seja a prefeitura, sejam os vereadores, e também possa trazer os seus questionamentos. E aí, nesse sentido, tivemos um salão nobre cheio, sociedade civil organizada presente, o Instituto de Arquitetos, o Conselho de Arquitetos do Brasil, também profissionais da área, pessoas interessadas em trazer seus questionamentos. Então, desse ângulo, a audiência foi um sucesso e, naturalmente, eu mesmo, como presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, eu tenho críticas ao projeto, mas acredito que faz parte do andamento do processo legislativo que a gente tem audiência, ele vai a voto e aí a maioria dos vereadores vai decidir pela aprovação ou pela rejeição, mas a oportunidade das pessoas de trazerem os seus questionamentos, suas críticas, isso nós ofertamos pela nossa comissão. Olá, Rio TV Câmara. Esta quarta-feira foi influenciada por ventos úmidos do oceano em direção ao continente, associados ao sistema de alta pressão no oceano. A nebulosidade esteve variada ao longo do dia, com céu nublado a parcialmente nublado. Os ventos ficaram fracos a moderados e houve registro de chuvisco ou chuva fraca isolada no período da madrugada e no período da manhã. A temperatura máxima observada hoje foi de 27 graus. Para esta noite, o tempo seguirá estável e não há previsão de chuva. Entre a quinta-feira e o domingo, o tempo seguirá estável na cidade do Rio de Janeiro. As temperaturas estarão apresentando uma leve elevação, com máximos oscilando entre 29 e 32 graus. Os ventos estarão fracos a moderados e a nebulosidade apresentará uma leve redução ao longo desses dias. Para mais informações, sigam as redes do COR e baixe o aplicativo cor.rio. Na volta do intervalo tem os destaques da sessão plenária de hoje e mais. As mudanças no trânsito para o show da Lady Gaga. Mais de 1,5 milhão de pessoas são esperadas no próximo sábado, na praia de Copacabana. O CRN2 volta em 1 minuto. Até já. O CRN2 está de volta com os principais assuntos debatidos na sessão plenária desta quarta-feira. Os vereadores derrubaram vetos e aprovaram projetos que reforçam a proteção social e valorizam tradições do Rio. Um deles obriga síndicos de condomínios residenciais e comerciais do Rio a comunicarem às autoridades qualquer caso de violência doméstica. A medida vale para situações que envolvam mulheres, crianças, adolescentes, idosos ou animais. Outras aprovadas em segunda discussão são propostas que ampliam o calendário oficial da cidade. Entre elas, o Dia do Atleta Master, o aniversário da Super Rádio Tupi, a semana de exames preventivos para mães atípicas e o Dia de conscientização sobre o acolhimento institucional e familiar de crianças e adolescentes. Também aprovados os projetos de lei que reconhecem manifestações culturais da cidade. A saideira de bar e o tradicional bolinho de bacalhau do CADEG se tornaram patrimônio cultural imaterial do município. Os parlamentares ainda aprovaram 6 projetos de decreto legislativo que concedem o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro. As homenagens reconhecem pessoas que se destacam por suas contribuições sociais, culturais ou profissionais para a cidade. O músico Moacir Luz recebeu esta noite o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, a maior honraria da Câmara Municipal do Rio. A iniciativa foi do vereador Leonel de Esquerda. Moacir Luz foi homenageado pela contribuição à cultura popular. A Frente do Samba do Trabalhador reforça a formação da identidade do Rio de Janeiro. O evento é um dos maiores movimentos culturais da cidade, abrindo as portas ao turismo e ao entretenimento. Representa um local de resistência contra o racismo. Moacir Luz já participou do programa Câmara Rio Entrevista. O bate-papo foi no Clube Renascença, onde acontece o Samba do Trabalhador. E samba, choro e serenata, como era doce o som de prata, doutor, que a flauta tinha.
A roda de samba começou como uma reunião informal de músicos, sempre às segundas, e agora virou uma atração turística da cidade. Na realidade, meu objetivo na cabeça era o samba do trabalhador músico. Vinha pra cá na folga de fim de semana, pegava aqui segunda-feira, fazia uma comida, batia um papo e tocava um violão. Só que aconteceu um fenômeno. É um fenômeno. Com 3 semanas já tinha 500 pessoas, com 2 meses tinha 2.000. E Moa, dá para explicar a energia desse lugar? É o amor ao samba, é a mistura de gerações? Olha, eu acho que a primeira coisa importante é ser no Rio de Janeiro. Talvez a gente não tenha vergonha de sambar de tarde, entendeu? Uma segunda-feira, né? A gente não tem esse tipo de filtro crítico. O Rio de Janeiro, o carioca ama muito a vida. Eu costumo brincar que daqui do portão para dentro não tem preto nem branco, nem rico nem pobre. E as pessoas perceberam isso de cara. Moacir Luz recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. Primeiro agradecer a todas as pessoas envolvidas pela entrega dessa memória, o Leonel, a Câmara, e dizer que a emoção minha é muito grande porque eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, né? Essa medalha ela é o pão de açúcar nesse formato, ela tem um significado muito importante, né? E se tratando de samba, de cultura popular, eu fico ainda mais agradecido, né? E a importância a gente fazer um projeto que trata bem do Rio. Estamos sempre num estado de alguma coisa, estado de sítio, estado de alerta. Hoje estamos no estado de samba, né? Acho que isso é muito importante. Durante a solenidade, cerca de 120 pessoas foram homenageadas com moções de louvor. A iniciativa foi do vereador Leonel de Esquerda. Eu cheguei na Câmara há pouco tempo e para estar homenageando ao Moacir Luz, eu me sinto já sentando na janela. Mais do que isso, eu sou um frequentador do samba do trabalhador, é lá que eu recarrego as minhas energias. Então, para além do que o Moacir Luz representa, o carioca genial que é o Moacir Luz, um carioca nato, um carioca perfeito que é o Moacir Luz, ele criou, com a genialidade dele, um terreiro onde o trabalhador recarrega as energias toda segunda-feira. E eu sou um desses abençoados pelo terreiro do Moacir Luz. 200.000 pessoas devem desembarcar na rodoviária do Rio até o próximo sábado. Gente de todo o Brasil que vem assistir ao show de Lady Gaga na praia de Copacabana. A prefeitura montou um esquema especial de acesso ao bairro. A partir da meia-noite de sábado, ônibus fretados não terão permissão de entrar em Copacabana e também não poderão estacionar nos bairros vizinhos, como Botafogo, Ipanema, Lagoa e Urca. Às 7 horas da manhã, a Avenida Atlântica será totalmente interditada, incluindo a pista junto aos prédios e as ruas de acesso à orla. Às 6 horas da tarde, começa o bloqueio de acesso de veículos, sendo permitida apenas a entrada de ônibus e táxi. E a partir das 7h30 da noite, nem ônibus e táxi poderão entrar no bairro. Antes de encerrar, a gente mostra o Palácio Pedro Ernesto, que recebeu agora há pouco uma iluminação especial. As luzes amarelas marcam a adesão da Câmara do Rio à campanha do Maio Amarelo, mês de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. A campanha foi criada há 14 anos pela ONU como forma de alerta para mais segurança nas ruas e estradas. A escolha da cor não é por acaso. O amarelo remete ao sinal de atenção nos sinais de trânsito. Além da sede da Câmara, vários outros pontos turísticos e prédios públicos do Rio também recebem a iluminação nesta noite de quarta-feira. O CRN2 termina aqui. A seguir tem o programa Câmara Rio Reportagem Especial. Na véspera do Dia do Trabalho, nós vamos mostrar algumas atividades que estão em processo de extinção. Quem ainda conhece um alfaiate ou um funileiro? Quem mantém o hábito de levar os calçados para o conserto de um sapateiro? Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também ao vivo pelo YouTube. Uma boa noite para você, até a próxima. Tchau.